Fala pessoal, eu sou o Bruno, beleza? Professor de Geografia do Percurso, tá tudo tranquilo aí? Bom, hoje a gente vai fazer a nossa última aula, depois de um conjunto enorme de conversas e de encontros aqui sobre agricultura no Brasil, beleza? Conversamos aqui sobre estrutura fundiária, sobre alguns aspectos da reforma agrária, sobre modelos de produção, sobre a evolução da agricultura no Brasil e hoje, para fechar essa nossa conversa, depois da última aula sobre o modelo agroindustrial, a gente vai tratar sobre um dos temas mais importantes no cenário brasileiro, histórico, não só atual, que é o tema da reforma agrária. É importante lembrar que aqui, só nesse tema reforma agrária, nós temos dois conceitos embutidos. O primeiro é o conceito de agrário. Vale lembrar que existe uma diferença conceitual entre o que é agrário e o que é agrícola. Beleza? Quando a gente trata de agrícola, falamos sobre produção. O que se produz, para quem se produz, espacialidade, aonde se produz. Então, agrícola é produção. Quando a gente trata de agrária, tratamos sobre estrutura fundiária ou forma de distribuição das terras. Então, quando a gente trata de questão agrária, a gente trata de disputa, distribuição de terras. Quando a gente fala de questão agrícola, fala de questão ou referente à produção. Outro conceito é a palavra reforma. Se eu estou falando de reforma agrária, eu estou falando da reorganização na estrutura fundiária. Essa reorganização na estrutura fundiária seria, então, uma reorganização da forma como as terras são distribuídas. Existe reforma agrária para a gente poder mudar a estrutura fundiária de um país, de um estado, de uma região. A ideia no Brasil, então, de se fazer uma reforma agrária é promover a mudança na forma como a terra no Brasil é distribuída. A gente já conversou sobre isso daqui em outros encontros e podemos afirmar, segundo a estrutura fundiária brasileira, que nós temos como uma reorganização fundiária ou como uma organização fundiária a caracterização por latifúndios, que são grandes propriedades. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, porque tem aulas sobre isso, nós já falamos, quem quiser assistir aí procura os vídeos, sobre o que é um latifúndio como conceito. Se eu estou falando de reorganização, a gente trata da transformação de latifúndios em médias e pequenas propriedades. Isso significa que nós temos que pegar grandes propriedades, ou seja, os latifúndios, e transformar essas propriedades em pequenas ou médias propriedades. Escrevi errado aqui, gente. Em pequenas ou médias propriedades. Como esse processo pode ser feito? Bom, o meu objetivo aqui é criar ou ter uma explicação mais técnica. Porque muita gente já começa de cara falando, sou a favor, sou contra, eu acho a reforma agrária é importante, ou eu sou contra a reforma agrária porque eu sou latifundiário, porque meu pai e minha mãe é dono de propriedade rural, então vocês estão querendo implementar o socialismo, vocês, quem é a favor da reforma agrária quer colocar socialismo, e reforma agrária é coisa de socialista. Não é bem assim. Existe um modelo de reforma agrária a ser implementado, e esse modelo ele pode variar de país para país. Existe um modelo socialista que o Estado vira o proprietário das terras de maneira autoritária e a partir daí reforma agrária ele distribui da forma como ele quiser. E existe também uma reforma agrária capitalista. Todos os países capitalistas do mundo, desenvolvidos ou em desenvolvimento, fizeram a reforma agrária. Então essa lógica de reforma agrária capitalista é a lógica que a gente vai seguir. Se você é contra a reforma agrária porque você fala que é capitalista e reforma agrária é coisa de socialista, isso é sinal que você não sabe o que é reforma agrária. Então presta atenção nessa aula, porque eu vou tratar da reforma agrária do mundo capitalista. Países desenvolvidos capitalistas fizeram e países emergentes capitalistas fizeram essa reforma agrária. Então presta muita atenção na sua opinião, tá? Então é o seguinte, qual é um mecanismo legal e oficial de reforma agrária no Brasil? Eu simplifiquei em 3 ou 4 etapas de reforma agrária. Primeiro é o seguinte, o governo brasileiro ele vai identificar, por meio do INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, e o Ministério da Agricultura, eles vão identificar qual é o tamanho daquela propriedade rural. Primeiro é isso.
Se for média ou pequena, não entra na reforma agrária. Tem que ser latifúndio. Segundo a Constituição brasileira, são propriedades iguais ou superiores a 600 módulos rurais. Para a gente facilitar um pouquinho a ideia, um latifúndio é uma propriedade igual ou superior a 1.000 hectares. Cada hectare são 10 mil metros quadrados. Então, genericamente, para ser latifúndio, a gente tem que ter 1.000 hectares vezes 10 mil metros quadrados. Isso daqui é um latifúndio, genericamente falando. Vai variar essa metragem de região para região do Brasil. Genericamente falando, isso daqui é a medida de um latifúndio. Identificou que eu, Bruno, sou o dono de um latifúndio e que a minha propriedade é improdutiva, ou seja, mais de 70% dela não produz absolutamente nada, não tem pecuária, não tem agricultura, é terra ociosa. O governo federal, ele vai entrar com um processo para tirar a propriedade da terra de mim, que a gente chama de processo de desapropriação. Tirar a propriedade. O governo entra na justiça com um processo de desapropriação. Se esse processo, aí ele vai ser julgado. Às vezes pode demorar décadas, tá? Se esse processo for julgado e eu, Bruno, perder a minha propriedade, o governo passa a ser dono. Mas o processo não é só isso. Não é simplesmente um juiz assinar e falar, Bruno, você não é dono, governo, você é dono. O processo é o seguinte, o juiz fala, Bruno, de fato o latifúndio é improdutivo, governo, de fato, você tem direito à terra. Sendo assim, vamos estipular um valor da venda. E aí o governo tem que me pagar. Esse processo de desapropriação, então, ele é fundamentado em uma indenização. O governo vai me pagar um valor por essa terra. Eu não perco a terra. O governo vai me pagar. Veja bem, existe um valor de mercado. O governo vai me pagar aquele valor de mercado. Muitas vezes, a desapropriação ela é rápida. O que muitas vezes emperra é o valor a ser pago pelo governo. O governo acha muito, o dono da propriedade acha pouco. Até chegar a um acordo por esse valor, aí a gente tem mais outras décadas. Vamos supor que o processo correu rápido e o juiz assinou, eu aceitei o valor e o governo vai me pagar. Literalmente o governo compra a minha terra, ele comprou a minha propriedade, ele me indenizou. A partir desse momento, a gente deixa de ter uma propriedade privada, minha, e passa a ter uma terra chamada de devoluta. É quando a terra passa a pertencer ao governo. O governo, como dono da terra, ele literalmente vai fazer com ela o que ele quiser. Então o governo pode, na lógica de reforma agrária, fazer a redistribuição da propriedade. Então ele vai pegar esse latifúndio, considerado até então improdutivo, e vai redistribuir este latifúndio. Ele pode redistribuir de duas maneiras, que é o que acontece no Brasil. Ele pode simplesmente doar essa terra, ele vai pegar essa propriedade, Instituto Nacional de Reforma Agrária junto com o Ministério da Agricultura, vão fazer um levantamento das famílias cadastradas, que precisam de propriedade rural, e vão falar, então a gente vai doar essa terra para essas famílias. Distribui em X propriedades, não tem estabelecido, né, depende do tamanho original do latifúndio, distribuem essas propriedades e simplesmente falam, está aqui essa terra para essa família, essa terra para outra, essa terra para outra, e vida que segue. Essas famílias passam até a posse da terra, o título da terra doado pelo governo, volta a ser uma propriedade privada por meio de doação, a família só pode vender depois de um intervalo de tempo, que se não me engano são de 5 anos, mas a família então passa a se fixar naquela terra por meio de doação. Esse modelo de reforma agrária que termina com a doação não é o ideal. Porque, às vezes, aquela família que recebe a propriedade não tem condição efetiva de se fixar, de se produzir, de ganhar capital com ela. Então, às vezes, o governo doa a terra, o solo não é adequado para o cultivo, não tem água na propriedade, a família não tem infraestrutura para cultivar e para gerar renda. Então, passa a ser uma reforma agrária chamada, teoricamente, de uma reforma agrária capitalista de concentração de terra. Porque a família recebe essa terra, não tem condição de cultivar, passado um intervalo de tempo, ela vende. E quem é que compra a propriedade? O latifundiário. Ele vai lá e compra de novo num valor mais barato do que o governo pagou para ele. Beleza? Então, esse modelo de doação, ele favorece a reprodução do ciclo de concentração de terras. Por isso, ele não é considerado o ideal modelo. O ideal seria um modelo que o governo pega a propriedade rural, desapropria,
redistribui doando para as famílias que querem essa terra, que vão produzir nessa terra. Ao mesmo tempo, o governo gera a infraestrutura necessária. Por exemplo, o governo cria programas de irrigação, o governo cria programas de melhoria dos vegetais, o governo usa a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, para favorecer a ocupação dessa propriedade com tecnologia de agrotóxico, fertilizante, vegetais, sementes, e ao mesmo tempo cria linha de crédito, oferecendo capital para essa população que agora vai ocupar a terra. Com isso, e durante um determinado intervalo de tempo com o governo presente, cria-se a condição para, de fato, o homem se fixar na terra. Por isso, existe a reforma agrária, que não é a ideal, e existe a reforma agrária, que é a ideal. Você transformar uma propriedade improdutiva numa propriedade produtiva, sobretudo num modelo de produção da chamada agricultura familiar. Beleza? Que é a agricultura que vai empregar e gerar renda para as pequenas famílias. A família vai trabalhar na propriedade rural, ela vai ter como se alimentar e como se sustentar financeiramente, que é diferente da agricultura de subsistência, que é quando a família só se alimenta da propriedade, do que é produzido. A agricultura familiar, ela alimenta e ainda ganha capital vendendo o excedente. Então, beleza, isso daqui é o ideal. Você transforma a terra improdutiva em terra produtiva, fixa um homem no campo e gera renda para ele. Pensando nesse modelo ideal de reforma agrária, a gente pode voltar aqui e imaginar no Brasil, com esse modelo de reforma agrária ideal, quais são as possíveis consequências. E aí a gente chega num ponto, sem querer polemizar, mas já polemizando, que justifica essas consequências, justificam a maior parte dos latifundiários brasileiros serem contra a reforma agrária. O argumento é sempre contrário a isso daqui que pode acontecer, e que aconteceu em todos os países que fizeram a reforma agrária. Por exemplo, primeira consequência é a redistribuição do poder econômico. Galera, agora o proprietário rural ele não fica dono de um latifúndio e não tem grande parcela da população à margem do processo agrícola, beleza? De produção. A gente passa a ter uma parcela considerável da população engajada, empregada, inserida na agricultura familiar. Então a gente tem uma distribuição de renda mais eficiente. Pensa, a gente não precisaria tanto de programas de assistência do governo como o Bolsa Família, que são programas fundamentais na realidade brasileira, mas que eles poderiam ser minimizados se a gente tivesse uma reforma agrária. Você que está aí me assistindo, que fala que é contra o Bolsa Família, você pode pensar que o seu argumento pode ser a favor da reforma agrária. Imagina só, eu sou contra a reforma agrária e contra a Bolsa Família. Pensa só, um está vinculado ao outro. Você que é contra o Bolsa Família, pensa na reforma agrária como uma solução de geração de renda para a população e uma geração de renda por meio da mudança estrutural. Então, todos os países que fizeram a reforma agrária melhoraram a distribuição de renda e melhoraram a igualdade social. Beleza? A agricultura familiar é fundamental para isso no meio rural. Segundo, redistribuição do poder político, com o enfraquecimento, entre aspas, dos tradicionais coronéis e latifundiários. Galera, existe no Brasil, diretamente, uma bancada no Congresso e Senado chamada de ruralista, que representa em torno de 30% da política brasileira federal. 30% direto são latifundiários que ganham eleições. Esses caras que estão lá, eles querem legislar, claro, na causa dos latifundiários. Eles querem a monocultura, eles querem o financiamento para as grandes empresas do campo, eles querem o latifúndio, eles querem a produção para o mercado externo, porque isso gera capital para eles e muito dinheiro. Se você faz uma reforma agrária, esses grandes coronéis, eles tendem a perder a sua posição política, uma vez que o poder político está vinculado ao poder da terra, à posse da terra. Isso historicamente no Brasil, capitania hereditária para cá. Se a gente tem uma redistribuição das propriedades rurais, necessariamente a gente tem uma redistribuição do poder político. Novas lideranças surgem, os latifundiários tendem a perder o poder econômico e político pela redistribuição,
E a gente passa a ter uma reforma ou uma reformulação no quadro político brasileiro. Só que aí é uma relação de causa e consequência complicada. A gente precisa dos políticos votarem reforma agrária para mudar a organização política do Brasil. Por isso é muito difícil acontecer reforma agrária no nosso país. Quarto aspecto das consequências, reorganização e mobilidade social, vinculado aos demais. Se a gente tem fixação do homem no campo, geração de renda por meio do trabalho rural e da produção rural, necessariamente aquela pessoa que estava à margem, ela se insere no campo social, na melhoria da sua qualidade de vida, financeira, socialmente. Resultado, a gente passa a ter uma maior mobilidade social. Muita gente tem medo de mobilidade social. Tem medo das classes mais baixas, dos mais pobres, ascenderem e se aproximarem dos mais ricos. Isso daqui é um problema para uma parte da população e uma solução para o país. Beleza? Falei bonito agora. E por último, produção para o mercado interno. Quem produz para o mercado interno, para o mercado externo, é o latifundiário. É o produtor de soja, é o produtor de café, é o produtor de cana, é o produtor de laranja. Esse cara produz para o mercado externo. A agricultura familiar abastece o mercado interno. Nessa realidade, a gente diminui preço de produto, diminui fome no país e aumenta acesso ao alimento a partir da reforma agrária. Então, essa produção para o mercado interno, a gente pode falar que, na verdade, é uma consequência da reforma agrícola, é uma consequência da reforma agrária, sendo também uma característica que a gente pode aplicar aqui, como da reforma agrícola. Ou seja, é uma reforma do que se produz e para quem se produz a partir da redistribuição das terras. Um país só evolui social, econômica e politicamente quando a gente tem a mudança da estrutura do campo, saindo de um campo colonial, colonizado, latifúndio, coronel, que concentra o poder e partindo para uma sociedade mais distribuída, mais equilibrada, mais justa. Os países capitalistas desenvolvidos e fizeram isso e deram a caminhada para o seu desenvolvimento. O Brasil, ele possui um atraso político, econômico e social partindo da realidade do campo que a gente tem. Por isso a reforma agrária é um dos aspectos mais importantes para o Brasil como programa de país e não como programa de governo. Beleza, galera? Pensa nisso, reforma agrária no aspecto mais amplo. Um abraço, bons estudos e até a próxima.